Será mais um dia com alerta para temporais no sudeste do país. Nas imagens de satélite, a gente vai conseguir observar a quantidade de nuvens carregadas nesse momento sobre a região sudeste. Ainda tem influência de uma frente fria? Tem, mas o principal responsável por esses temporais é um sistema de baixa pressão atmosférica que vai ganhar força e dar origem a um ciclone subtropical. Ele vai se formar aqui, ó, em alto mar e vai provocar ventos de mais de 80 km por hora. Isso vai deixar o mar agitado. Hoje tem alerta de ressaca entre Santos, no litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro, ali na altura de São João da Barra. Ondas de até 2,5 metros podem ser registradas e a chuva também não para. Os maiores acumulados ficarão concentrados entre o litoral paulista, aqui centro-sul de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Nessa área aqui, os acumulados ficam entre 55 e 70 milímetros em 24 horas. É muita água em pouco tempo. Portanto, são grandes as chances de transtornos. Até porque o solo está encharcado, o nível dos rios alto por causa da chuva que já caiu forte ontem. Na cidade de Bauru, em São Paulo, olha só o que aconteceu. Choveu em apenas 40 minutos, cerca de 75% de todo o acumulado neste mês na cidade. Olha só a situação, gente. Isso aí é uma avenida da cidade, virou um rio. A força da enxurrada era tamanha que arrastou carros. Olha só a situação dessa avenida. Virou um rio. Olha a força da enxurrada, carros sendo arrastados. Isso foi em Bauru, ontem, na tarde de ontem. Na Grande São Paulo, região metropolitana, também choveu muito. Em Suzano, um carro caiu no rio, foi arrastado pela correnteza. Um homem morreu e uma mulher está desaparecida. Em Itapevi, caiu em 12 horas, quase metade da média de chuva de fevereiro. Já na capital, o muro do cemitério do Araçá, um dos mais antigos da cidade, veio abaixo. Imagens de câmeras de segurança mostram a lama avançando pela rua depois do desabamento. A queda também danificou parte da fiação elétrica da região. E nesse momento já chove na capital paulista. Será que temos as imagens ao vivo da capital para te mostrar o que está acontecendo agora? A gente teve já chuva durante a madrugada e a gente começa esta quinta-feira com o tempo completamente fechado. Aqui na capital paulista ainda é uma chuva mais fraca, mas há a possibilidade de que essas pancadas ganhem intensidade nas próximas horas. No caso da capital paulista também, a temperatura caiu bastante. Hoje a máxima não vai passar dos 22 graus na cidade de São Paulo. Quando vamos para o litoral, a chuva também está caindo, mas por lá já está forte. Renan Fiuza está em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Vai atualizar a situação para a gente, né, Renan? Temporal por aí, qual que é, nesse momento, a previsão para hoje? O que você já consegue registrar para a gente do que está acontecendo nas cidades do litoral de São Paulo? Carol, a gente traz um pouquinho de tudo que você já adiantou a respeito dessa faixa do litoral aqui do estado de São Paulo, principalmente o litoral norte. A gente está falando de Praia Grande, a gente já percebe que venta bastante. Está chovendo durante toda a madrugada e a chuva ela começa a ganhar mais força. E claro, esse ciclone subtropical já começa a incidir não só também no clima, como a gente consegue ver do meu campo visual. Eu estou numa certa distância, mas consigo ver aqui as ondas se formando na Praia da Aviação. São ondas altas, a possibilidade aí de ressacas em algumas localidades, em algumas praias, ressaca em Santos. Obviamente isso preocupa porque causa transtornos para a cidade. A Marinha já emitiu um alerta dessas ondas podendo chegar ou até mesmo ultrapassar os 2,5 metros. Nesse momento, 21 graus aqui na cidade de Praia Grande. O foco principal de preocupação e atenção, acima de tudo, da Defesa Civil, são em regiões de encostas. A gente sabe que no litoral muitas casas são construídas em encostas, principalmente ali no litoral norte, em várias praias. São Sebastião, que infelizmente durante esse mesmo período, ainda no ano passado, foi severamente castigada, né? E nesse período de chuva há sim uma preocupação muito maior com os moradores e, claro,
com chuvas constantes que vão atingindo diariamente, né, milímetros aí, a previsão é que tenhamos ao menos 60 milímetros ou até mesmo um pouco mais do acumulado, isso caindo por hora em algumas localidades e o acumulado em 24 horas ultrapassando 100 milímetros, o que é preocupante, com o solo encharcado, com regiões de encostas, regiões acima de tudo também montanhosas, há preocupação com o deslizamento de terras, então, portanto, a Defesa Civil preocupada em monitorando, acima de tudo, essas regiões. Então, a gente está falando de um alerta vermelho, que significa o seguinte, né? Traduzindo, um alerta que pode trazer grandes perigos em determinadas localidades. A gente fala aqui do litoral e a gente já percebe que a incidência desse ciclone subtropical chegou e chegou com força, tá? Não é somente hoje, estávamos aqui ainda ontem na cidade, chovia também de uma forma um pouco mais tranquila, mas hoje a chuva ela realmente já vem atingindo já desde a madrugada e sabemos, né, que com um acumulado de água, com o acumulado de chuvas caindo numa grande quantidade, num curto espaço de tempo, esse transtorno ele acaba acontecendo em muitas áreas de alagamentos. Há também a grande preocupação também, como eu havia dito, deslizamento de terras, entre outros problemas que incidem, né, quando a gente fala de uma chuva severa que acaba atingindo, né, uma determinada localidade. Portanto, esse alerta ele vale para o litoral de São Paulo, litoral sul, mas sobretudo litoral norte, Vale do Paraíba e essa extensão também que vai se seguindo para a região sul do Rio de Janeiro. Portanto, esse alerta ele segue. Tivemos aí, como você mostrava, uma preocupação também de uma chuva muito forte que caiu no interior de São Paulo, ali na região de Bauru, causando transtornos, levando carros, né, com a força da água. Infelizmente, a gente sabe que esse impacto ele tem sido cada vez mais forte em decorrência das mudanças climáticas, enfim. Sabemos que isso também impacta diretamente, mas também há aquela grande preocupação nas maneiras que as cidades estão se prevenindo. Como prevenir com essas chuvas que são sabidamente corriqueiras nesse período do ano que a gente vive, final do ano, mas acima de tudo no começo do ano, janeiro, fevereiro e obviamente o próximo mês, março também, quando as chuvas elas tendem a cair com uma certa força. A gente está aqui numa rua onde a chuva caiu por pouco tempo, estamos a aproximadamente 1h30, menos de 2 horas aqui, a gente já consegue perceber que a rua, a água ainda não está conseguindo ter uma certa vazão e já começa a alagar. Não muito, mas os carros já começam a passar e aqui jogar aquela água lateral. Torcemos para que os prejuízos não sejam grandes, né, Carol? Mas sim, o ciclone subtropical já começa a surtir efeito aqui nas regiões litorâneas de São Paulo. A gente segue por aqui. Qualquer novidade, voltamos a acioná-la. Essa preocupação com alagamentos, destaco mais uma vez, nível dos rios já está elevado, porque já choveu bastante ontem, solo está muito encharcado. E não sei se você conseguia perceber, mas ali ao fundo do Renan era possível ver já as folhas das árvores balançando. Atenção também para fortes rajadas de vento. Rajadas de vento de até 100 km por hora podem ser registradas no litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Destaco mais uma vez aqui o que está acontecendo na capital paulista, porque em São Paulo, na capital, também tem previsão de chuva, mas não deve ser tão forte. Tempo muito fechado nesse momento. O Centro de Gerenciamento de Emergências destaca exatamente isso agora. Muita nebulosidade, temperatura amena na capital. Hoje não vai passar dos 22 graus em São Paulo. Olhamos para São Paulo e também para o Rio de Janeiro. Hoje, sensação de tempo abafado. A gente está acompanhando as imagens da capital fluminense. Já nuvens carregadas se formando, tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para chuva muito forte, chuva volumosa, ventania também aí no Rio de Janeiro, inclusive na capital. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais também destaca o risco de transbordamento de rios e córregos. Atenção para quem estiver no Rio de Janeiro. Esse alerta também vale para as cidades do interior do estado. É muita chuva prevista para hoje e também para os próximos dias. No caso de São Paulo, da capital paulista, amanhã a chuva já perde um pouco de intensidade. No litoral ainda deve chover, mas aí no Rio de Janeiro há esse alerta para hoje e também para amanhã.
é chuva intensa por conta da formação desse ciclone subtropical. Ele está longe, está lá em alto mar, mas vai influenciar muito tempo hoje no Rio de Janeiro. A gente vai monitorar a situação por lá. Daqui a pouquinho o Kleber Rodrigues vai atualizar para a gente também as condições do tempo lá na capital fluminense, nas cidades do litoral do Rio e também do interior. Destaque também para centro-sul de Minas Gerais, onde há risco de chuva forte, há risco de temporais nesta quinta-feira. Agora, quando olhamos para o centro-oeste, para o norte, para o nordeste, a chuva será mais isolada. As exceções são o oeste aqui do estado do Amazonas, onde as pancadas podem ser fortes, e também entre o norte do Mato Grosso e o interior da Bahia, onde o tempo fica firme. Em Salvador, as pancadas perdem intensidade depois de um fim de semana chuvoso por lá. Hoje o sol aparece ainda mais e já está dando as caras nesse momento. A chuva que cair por lá vai ser rápida e isolada. Céu azul nesse momento, poucas nuvens. E em Brasília volta a chover. Serão aquelas pancadas típicas de verão, ou seja, só vem mais para o fim do dia. Pela manhã é o sol que predomina e já está aparecendo agora. Também céu azul, tem um pouco de nebulosidade, mas chuva isolada só no fim da tarde. No sul, o sol mal aparece, em Florianópolis, em Curitiba. Inclusive, Curitiba, a gente acompanha essas imagens ao vivo. É o que está acontecendo agora por lá. Tempo bastante fechado durante toda esta quinta-feira. Termômetros marcaram 16 graus no começo do dia e chegam aos 19 no máximo durante a tarde, com previsão de chuva a qualquer hora. No interior do Paraná é que as pancadas já dão uma trégua até o Rio Grande do Sul. A gente vê aqui, ó, desde essa faixa aqui do Paraná até grande parte do estado gaúcho, o ar seco garante uma quinta-feira ensolarada. Em Porto Alegre, fica quente de novo, a máxima é de 28 graus. A máxima é de 26 graus. Em Belo Horizonte, com risco de temporais. Em Cuiabá, previsão de pancadas de chuva isoladas, com máxima de 37, calorão. E em Manaus, 30 graus nos termômetros. E também por lá, a chance de temporais. A gente daqui a pouquinho fala mais sobre o tempo, afinal estamos monitorando principalmente o que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais. Nessa área hoje, alerta para temporais, risco de transtornos. Daqui a pouquinho, informação atualizada para você.